Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora a gente vai falar de uma situação importante para você, produtor, principalmente você que está vendo os preços do seu produto subirem. A gente está vendo aí já a arroba do boi buscando os R$ 300, o milho já na casa dos 90 na B3, buscando os R$ 100, quem sabe. A gente está falando de soja a R$ 165, R$ 170 em algumas regiões. Enfim, preços que a gente nunca viu e que agora começa a fazer parte de uma nova realidade do produtor. Mas como é que você faz para participar desse mercado, participar de uma maneira saudável, eficiente, com lucro, com margem e mais do que isso, como faz para se proteger nesse mercado? Porque, afinal de contas, além da questão do preço, tem também a questão da volatilidade. Para falar e para trazer um pouquinho da experiência e das dicas dessa forma de se proteger desse mercado e, mais do que isso, garantir a sua boa receita, o seu bom faturamento, a gente trouxe aqui o Jânio Zeferino. O Jânio, ele é diretor da Agroeasy Consultoria e Soluções Financeiras, está aqui com a gente. O Jânio é uma figura bastante conhecida do agronegócio, já atuou em vários governos aí, também ajudando na propagação e divulgação do agronegócio brasileiro. Meu caro, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E a pergunta é essa, Jânio, preço lá em cima, mas nem todo produtor tem o produto na mão nesse momento para participar, para sair vendendo, ou nem todo produtor consegue garantir uma margem de lucro porque o custo de produção aumentou. Enfim, tem como ele se proteger ou tem como ele garantir a participação nesses atuais preços? E como é que ele faz isso na prática, Jânio? Bom dia, Alex. Bom dia a todos os telespectadores aí do Notícias Agrícolas. Olha, sempre essa é a pergunta que sempre é feita. Como é que eu vou aproveitar nesses momentos de alta e como é que eu me protejo quando o preço cai também, porque impacta diretamente no produtor. As variações de preço, elas são muito relevantes nas duas pontas da cadeia. Para quem produz e também para quem está comercializando e exportando, basicamente, né? Os mecanismos mais... a palavra não seria fácil, mas os mais convenientes para o produtor se proteger, tanto das oscilações de alta quanto de baixa, são os contratos de opção. O contrato de opção, ele traz para o produtor a certeza de que, se o preço cair lá no futuro, quando ele estiver fazendo a colheita, ele tem um preço que remunera, um preço garantido, um preço seguro. Portanto, se nessas questões agora nós estamos vendo aí milho, como você bem colocou, buscando 90, soja 165, boi a 300, você pode entrar no mercado de opções e vender o seu produto nesse valor. Mas aí você me fala assim, poxa, mas e aí, se for para 400? Se o milho for para 150? Se a soja for para 210? O que eu faço? Eu perco? Não. Por quê? Porque no caso das opções, basicamente é um seguro que você faz. Você nunca vai vender abaixo desse valor, tá certo? Mas você pode vender acima, porque você não trava a subida do produto, você trava só a queda. Então, eu creio que o mecanismo de opção é o mecanismo mais adequado, porque o produtor, dessa forma, ele garante um piso, né, de seu produto e ainda continua participando das eventuais altas que vão acontecer. Ô Jânio, eu imagino que o produtor que está ouvindo a gente já começou a se familiarizar com esse mercado de opções, mas ainda não tem aquela didática, né? Aquele entendimento de em que momento é o melhor momento para se proteger, o que ele tem que ter em mente na hora de tomar uma atitude, comprar um seguro ou de alta ou de baixa. Enfim, para quem está começando, Jânio, o que ele tem que saber? Qual que é a primeira estratégia que ele tem que ter em mente aí, só para a gente startar essa conversa? Bom, no caso, a gente pode escolher qualquer produto, né? Que a gente queira estabelecer. Mas vamos pensar em soja. Bom, o mercado mundial, ele dá alguns sinais. Por exemplo,
Este ano foi um ano de um grande aprendizado para todos os produtores e para todo mundo, porque a gente imaginava o seguinte: poxa, todo mundo em casa, todo mundo trancado, ninguém na rua, o mundo inteiro parado, o que vai acontecer com o mercado de alimentos? As pessoas vão consumir mais, consumir menos, o que vai acontecer? Os preços vão cair. E o que a gente percebeu é que houve um aumento generalizado de consumo de todos os produtos agrícolas. Bom, 2021 começa como? Europa fechada, possibilidades do mundo continuar tendo mais um ano com dificuldades aí de voltar à normalidade. As vacinas estão começando, mas todos nós sabemos que vacinar 7 bilhões de pessoas não vai ser um desafio para ser cumprido no curto prazo. Então, qual o horizonte para 2021? O mercado vai continuar em alta, preços vão continuar subindo. E aí, o outro ponto que o produtor precisa observar é o clima. Por exemplo, nós vivemos no ano de 2019, 2020, uma primavera no Brasil, né? Seguido uma primavera muito quente, excessivamente quente. Tivemos um outono muito quente. Então, isso vai ter impacto na produção. Atrasou-se, ficou claro aí no caso das commodities agrícolas, né? Principalmente da soja, houve um atraso no plantio. Então, isso vai impactar na safrinha. Então, essa leitura do campo, que o produtor sabe fazer muito bem, ele consegue estabelecer um paralelo do que vai acontecer no futuro com o seu produto. Então, eu acho que esse link, Alex, entre o conhecimento da terra e do clima e o conhecimento do que vai acontecer nos mercados. As informações são disponíveis. Agora, a leitura dessas informações, o desdobramento dessas informações e, basicamente, a leitura, a sensibilidade do produtor, quando ele ouve uma previsão de safra, quando ele vê uma informação de clima, quando ele observa essas informações que são relevantes para tomar a posição, é que ele precisa tomar uma posição baseada em dados concretos, tá certo? Então, é muito importante a qualidade da informação. Muito bem. Levando em conta essa premissa de que a gente tem aí um ano com oportunidades de continuidade das altas para alguns produtos, você citou aí o caso da soja, e tendo esse mercado de opções aí na sua frente, o que você deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Você vai procurar uma corretora? Você vai procurar alguém que entende? Você vai aprender como é que faz a opção? E você já adiantou para a gente que as opções são uma forma de seguro. Quando eu consigo detectar que aquela opção é uma alternativa saudável, que o prêmio, por exemplo, que eu tenho que pagar não está salgado, ou que é hora de fazer aí a sua inserção nesse mundo de opções. Enfim, como é que começa isso, Jânio? Olha, começa basicamente com uma corretora de sua confiança. Hoje, nós temos, dentro das cooperativas agropecuárias, existem pessoas que têm conhecimento para fazer isso, existem muitas corretoras que são parceiras aí e também nos próprios bancos. Os bancos, por falta de capacidade técnica, assim, formação, eles oferecem o produto, mas realmente existe algumas dificuldades, sabe, Alex? É mais O ideal é limitado, né? procurar uma corretora. Na minha opinião, como consultor, eu sempre gosto de sugerir que se procure uma corretora de confiança e que se passe para o programa de opções. Por quê? Eu creio que a maneira mais simples de passar para o produtor o que é um contrato de opção é muito parecido com o seguro de um carro. Ninguém faz seguro, nem da casa, nem do carro, nem do trator, nem da colheitadeira, nem do caminhão, para ser roubado, para que pegue fogo, para que faça qualquer coisa. Qual o propósito do seguro? O propósito do seguro é proteção. Se acontecer um sinistro, eu estou protegido. Então, creio que esse é o pensamento mais importante que o produtor tem que ter nessa hora de fazer a proteção da sua propriedade e da sua lavoura e da sua safra, né? Então, assim, o meu ideal eu quero vender o meu produto por um preço que hoje
eu considero que ele é remunerador, ele é um preço bom, é um preço que me garante renda lá na frente, cobre meus custos de produção e eu fico tranquilo. Então, eu vou para o mercado de opções e faço e protejo meu produto. Faço o seguro, né? Como se fosse o seguro da minha produção. Bom, esse é o primeiro ponto. Estou tranquilo, segurei. Quanto vai me custar esse seguro? Qual é o preço do prêmio dessa opção? Por exemplo, eu posso, se eu vou gastar R$ 10 por saco para proteger a 170, mas eu posso gastar R$ 8 por saco para proteger a 169. Então, o que é melhor? É melhor eu fazer uma proteção de 8, por quê? Eu vou economizar R$ 2 no seguro e vou ter uma diminuição de R$ 1 no preço da opção. E existe uma série de opções que podem ser feitas. Então, essa conta e esse cálculo, o corretor pode lhe orientar bem. Bom, aí eu fiz uma proteção e o meu produto está caindo. Bom, está caindo, estou protegido, estou tranquilo e está tudo bem. Por outro lado, eu fiz uma proteção e o produto está subindo muito, ele está indo muito bem, eu também posso ficar tranquilo. Mas eu posso mudar de posição, eu posso eventualmente fazer uma mudança nesse meu planejamento, dependendo do que vai acontecer para frente, posso. Então, é um seguro que você pode fazendo as mudanças de acordo com o cenário, tá certo? E, basicamente, ele é um seguro que te dá tranquilidade com relação ao seu custo de produção e a margem de lucro que você quer garantir. Creio que esse, Alex, é o melhor, um comparativo bom que a gente pode fazer para que o produtor entre nesse mercado. As corretoras cobram, muitas corretoras hoje não cobram nem taxas para operar o negócio. Antigamente era um fator muito impeditivo, que era o custo da transação. O custo da operação era muito caro. Hoje não. Hoje as corretoras, muitas online, fazem isso aí com um custo tão baixo que fica insignificante dentro do modelo de proteção que é feito. Muito bem. Dentro das opções, eu posso optar ali, basicamente, obviamente, depois tem várias combinações, enfim, que daí já é mais uma estratégia mais apurada para fazer a proteção, mas, em princípio, eu tenho basicamente put e call. Quando eu uso uma, quando eu uso outra, Jânio? Bom, se você vai usar uma put, que é a opção de compra, quando você estima que o preço do produto está muito baixo, mas que ele tem um potencial de subir. Então, por exemplo, eu estimo, eu tenho um produto. Vamos imaginar a soja de novo, né? A soja, ela está 170 e eu acho que ela vai para 250. Então, eu faço uma put, eu compro soja a 170. Por quê? Que se ela subir mais acima, eu vou exercer a minha opção, tá certo? Vou comprar no mercado, né? A 170 e vou vender pelo preço de mercado. Então, eu vou ter esse ganho. E a call é quando você estima que você quer proteger o seu preço da eventualidade das baixas. Então, se eu vender uma call hoje, eu vou estar protegido do quê? Se o preço futuro cair, eu tenho um preço garantido. Acho que essa a put eu participo da alta e a call eu evito perder. Eu me protejo da eventual baixa. Muito bem. Só que para isso tem um prêmio que é cobrado. Existe uma tabela para esse prêmio, Jânio? Como é que funciona? Olha, a tabela, não existe tabela. O prêmio ele é definido em função da necessidade. Nós temos compradores e vendedores. Temos pessoas que fazem que estão no mercado. Então, quando eu aposto na queda de um produto, alguém está apostando na alta, que vai dar a liquidez da opção na outra ponta. Então, depende muito de quantas pessoas estão no mercado tendo opiniões diferentes, né? Então, o preço do risco, né, desse prêmio, ele depende dessa condição. Se tiver muita gente apostando por um lado, muita gente apostando que vai subir, tá certo? Muita gente apostando que vai subir. Então, você tem lá muita gente querendo comprar uma opção, fazer uma opção de compra. Neste caso, o prêmio vai subir. Por quê? Do outro lado, tem menos pessoas, né?
ofertando. Então, varia muito, Alex, a variação dos prêmios depende muito do que o mercado está pensando em geral. Então, não existe tabela, não. Mas então vamos colocar na prática. Você citou aí um custo, por exemplo, de um prêmio de R$ 8 por saca para a soja. É hipotético, vamos considerar hipotético. Quando é vantagem e quando eu posso me desfazer da minha opção? Quando eu tiver aquele patamar de preço mais o prêmio somado e o preço do mercado passou daquilo. Daí eu estou tendo lucro, é isso? É isso, é isso. Você comprou, fez uma proteção a 170 e pagou um prêmio de R$ 8. Então, você garante 170 e te custa R$ 8. Então, você teria R$ 162 líquido, né? Tá certo? Uhum. Então, assim, a soja foi para 180, 182, 183. Então, você já sabe que o preço passou. Então, você já tem certeza que no preço você pode mudar o seu patamar de proteção. Então, neste caso, você sai, né? Você desfaz o seu negócio, isto é, você compra no mercado, teoricamente, soja a 170 e vende a 183. Então, nesse caso, você garante um ganho aí de R$ 5 pelo negócio feito. Então, toda vez que o prêmio, que a soma do valor protegido mais o prêmio, o mercado passa, é o momento de você, eventualmente, sair da sua posição, realizar e garantir o lucro. Essa é uma questão importante, Alex, você tocou num ponto relevante. O lucro só acontece se você realizar o negócio, tá certo? Porque se você tem um produto aí que vai a 180, 160, 140 e você não vender, você teve uma expectativa de lucro e não lucro, né? Uhum. Tá certo? Então é importante que o produtor vá nesses momentos, quando ele estiver garantindo aí um lucro, ele vai realizando o lucro, né? E Tá da certo? mesma Isso é forma, importante. se não alcançar os 170, se pelo contrário ali baixar o preço da soja por algum motivo, Aí, daí, desculpa, pode falar. aí você tem a garantia que você vendeu a 170, né? Você vai receber essa diferença do mercado, né? Então, você, de qualquer forma, você vai garantir para o seu produto, né? Os R$ 170 que você protegeu, né? Aquele mínimo da proteção que você Aquele fez. mínimo que você protegeu, tá Ou certo? seja, você garante um piso e ainda tem a possibilidade de participar de possíveis altas. É isso. Essa que é importante para o produtor, porque ficar imaginando, acho que os produtores têm isso muito bem em mente, isso aí é muito tranquilo, né? É que o mercado, se ele está subindo muito, o número de compradores vai diminuindo, até que chegar num ponto que estrangula. Tem que ter um novo movimento para entrar novos compradores para que a alta continue. Então, os produtores têm isso bem em mente. O importante é você ter um preço médio bem estabelecido e ir aproveitando os momentos que surgem. Eventualmente, você pode também ter um momento, Alex, que cai bastante. Por exemplo, caiu muito, caiu lá para 140. Poxa, peraí, já chegou em 170, está em 140. Será que não é hora, então, de eu, em vez de vender soja a 140, eu comprar Comprar, né? soja a 140, porque eu acredito que ela vai voltar de novo a 150, 152, 148. Então, tem que estar atento a esses movimentos. É importante estar atento aos movimentos, tá? Para, a cada momento, você participar de um lado, né? Você participar vendendo ou comprando e fazendo os seus bons negócios. Agora, Jânio, uma pergunta que a gente ouve muito aqui do produtor. Eu preciso ter a minha soja física para lastrear essa operação? Não, não precisa. Essa é uma operação a mercado. Então, você não precisa ter. Você precisa ter em mente, assim, você tem compromissos em soja para vencer em abril. Você vai produzir tantos sacos, você tem uma expectativa de produção de tantas sacas. Então, você vai e faz a proteção dessa produção futura. Se você não usou outro mecanismo, como o CPR, por exemplo, que também é um mecanismo de proteção, que você já faz e vende direto, se você não usou esses mecanismos, você fez um custeio, fez o seguro, mas não fez operação de CPR, nem barter, nem nada. Então,
a opção é o melhor caminho para você garantir um preço futuro para sua produção. E ter certeza de que quando chegar na época da venda, você vai ter lucro. Isso que é importante, né? É garantir o lucro. Garantir lucro e participar das altas, caso elas Claro, ocorram, né? justamente, Porque né? a gente viu, né, Jânio, isso acontecer muito com a venda dessa safra que vai ser colhida agora. Ela começou a ser vendida com 80, 90 reais lá atrás. Hoje a gente está falando de 160, 170 reais aí. Quem vendeu a 80 perdeu? Imagino que não, porque na hora que vendeu ele já fez a sua projeção, enfim, calculou seu custo, fez os seus travamentos em relação ao custo de produção. Imagino que o produtor tenha feito isso. Mas dá para ele participar desse movimento de alta que aconteceu? Dá, se ele fizer as opções, certo? É isso mesmo. Ele fazendo as opções, ele consegue se proteger. É interessante, Alex, porque o mercado de soja hoje, nós temos essa questão, essa diferença da safra americana, e a safra americana é no segundo semestre, né? Então, se você acompanhar qualquer gráfico de soja aí, você vai ver que nos meses de outubro, novembro, sempre a soja sobe, ela tem uma alta. Então, você pode, mesmo não tendo soja, que no nosso caso nós estamos plantando, né? Você pode entrar no mercado de opções para outubro e participar dessa alta, que ela acontece, por conta da safra americana. Hoje eles não são maiores produtores mundiais, mas eles têm a bolsa lá em Chicago, que controla isso. Então, a comercialização é feita, muitos contratos são fechados em função da safra americana. Então, esses momentos e movimentos, o produtor pode participar. É claro que quando, lá em 2019, quando se plantou soja, quando se fez todo o planejamento da safra, ninguém podia imaginar que em 2020 a gente teria uma pandemia, tá certo? Então, agora, poxa vida, a soja subiu tanto, o dólar subiu tanto, mas foi uma situação absolutamente atípica que não tem controle. Este ano, nós já temos condições de fazer as proteções, os commodities vão continuar com preços bons, mas já sabemos, nós ainda continuamos num ano de pandemia. Quando chegarmos no segundo semestre, nós teremos uma visão bem mais clara do que vai acontecer para 2022. Se o cenário for clareando, eu acredito que seria importante fazer opções já para 2022, garantindo o preço em reais ou em dólar, porque ainda teremos a alta de produtos que ainda vai continuar para 2022. Então, esse movimento que é importante, né? E quanto mais distante a, a proteção, me corrija se eu estiver errado, tá, Jânio? É menor o custo do prêmio também, né? Sim, é claro, você tem toda a razão. Quanto mais a safra mais adiante, você tem um custo menor de proteção. Porque o mercado físico e o mercado de bolsas, eles convergem nas épocas de colheita. Porque existe uma expectativa que é feita pelo mercado do que vai ser a produção e existe uma realidade, tá certo? Então, conforme vão se aproximando a realidade, os prêmios vão subindo, porque as certezas vão se tornando o nível de aposta, né? A palavra nem seria essa, o nível de expectativas, né? Eles vão se tornando mais próximos. E aí os prêmios vão subindo. Então, fazer uma proteção para 2022, hoje custa muito pouco, e dá uma tranquilidade grande. Quem opera soja, faça em dólar, porque você vai sempre você tem parte os seus insumos são em dólar, o óleo que você consome é dólar, então todos os produtos, uma grande parte do seu custo de produção é em dólar. Então, você fazendo uma proteção em dólar, você vai ter uma garantia de renda. Muito bem. E outra coisa que a gente ouve muito é qualquer ou todo produto do agro, principalmente as commodities, elas têm essa ferramenta, tem liquidez nesse tipo de ferramenta, Jânio? Olha, os produtos que têm maior liquidez é soja, milho, café, algodão e boi, né? Né? Outros produtos, que não têm um mercado muito estabelecido, por exemplo, arroz, feijão, eles não têm um mercado de bolsa estabelecido, então fica muito mais complicado fazer operações de proteção.
Mas as principais commodities têm, sim, um mercado muito estabelecido, organizado. Outra questão também importante, é um mercado que tem liquidez, isto é, você não vai correr o risco de ter perdas nesse mercado, porque toda vez que alguém está vendendo, alguém está comprando, então o mercado é muito regulado. É uma coisa interessante, importante que o Brasil tem uma ótima regulação, o que é baseado em mercados internacionais também tem uma ótima regulação, e é importante, né? Importante, sim, o produtor ter essas expectativas. Me desculpe aqui, Alex, tem um probleminha aqui no celular, já voltei. Não tem Tá bom? problema. Ô Jânio, só para a gente encerrar então, eu fiz as perguntas de curioso, do jornalista curioso aqui, mas o que, que a gente precisa dizer, o que, que a gente precisa contar para o produtor que está ouvindo a gente, para incentivar mesmo ele a fazer esse tipo de uso desses mecanismos, Jânio? Principalmente que é simples, é muito simples. As pessoas dizem que quando as coisas são muito simples, é difícil de acreditar, né? Quando o produtor fizer a primeira operação, ele vai ver como é simples e aí ele vai começar a gostar de fazer. Porque esse mercado sempre foi vendido como algo muito complexo, muito difícil, muito complicado, tem muito risco, e que existem sim operações de muito risco dentro do mercado de derivativos, tal. É verdade. Mas nós não estamos falando disso agora, nós estamos falando de operações mais simples, de operação de opções. Então, no futuro, quando você vai aprendendo, é como dirigir, é como fazer qualquer coisa que você faz na vida. No começo, é uma dificuldade enorme até você conseguir dominar aquela situação. É como aprender a escrever, é como aprender a mexer com o computador. Então, no começo, é aquele negócio super complicado. Mas depois que você começa, você vai vendo que não, é simples. O mercado de opções é simples. O produtor já faz isso muitas vezes intuitivamente, sem nem estar percebendo, mas ele já faz. Mas eu acredito, tenho certeza absoluta de que é preciso começar, fazer uma experiência, fazer um teste, e eu tenho certeza que vai progredir, vai avançar. Muito bem. Essa nossa conversa, essa minha conversa com o Jânio aqui, é uma primeira conversa, é uma conversa de introdução ao assunto. Eu quero propor para você, então, Jânio, para que a gente possa evoluir com essa conversa, de repente trazer exemplos práticos, fazer as continhas, enfim, trazer um pouquinho da realidade do mercado com os números aqui, para o produtor começar a se familiarizar, começar a entender e, quem sabe, até dar esse primeiro passo que você falou que é importante para a consolidação aí da prática da ferramenta no dia a dia dele. Vamos fazer isso? Vamos aprofundar e dar detalhes e trazer novos boletins nesse sentido, Jânio? O que você acha? Com toda certeza, estou à inteira disposição aí do Notícias Agrícolas para a gente trabalhar juntos aí nesse projeto de orientação e formação, né? Dar ao produtor para novos mecanismos. Com certeza, estou à sua inteira disposição. Legal, Jânio. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. A nossa primeira conversa agora nesse ano de 2021. Aliás, aproveito para desejar para você um ótimo ano aí e que a gente possa conversar bastante esse ano, trazendo de forma prática, de forma objetiva, enfim, o entendimento para o produtor dessa ferramenta que é muito importante, que ajuda, num primeiro momento, ele a garantir o preço que ele quer para a soja dele, para a safra dele, enfim, e ajuda o produtor a também participar de movimentos do mercado, como os movimentos de alta que a gente está vendo aí. Então, acho muito legal a gente poder esclarecer e trazer dicas e mostrar na prática como é que isso funciona, e agradeço aí a sua parceria, tá certo, Jânio? Para vocês todos aí também, um feliz ano de 2021, toda a equipe de Notícia Agrícola, todos os telespectadores, e desejar também um ano de muito abençoado a todos. Tá bem? Isso aí. Um abraço, pessoal. Valeu, Jânio. Abraço para você. Até a próxima. Até. Tá aí, Jânio Zeferino aqui com a gente no Notícias Agrícolas, tocando num ponto importante, trazendo para vocês
a possibilidade de participação aí no mercado de opções. A gente vai falar ainda mais sobre esse tema, vai desenvolver esse tema para que você possa entender e participar e procurar, como o Jânio disse, como aprender a andar de carro. Num primeiro momento parece difícil, até na hora que você aprende. Então, dessa forma, a gente quer te dar aquele primeiro empurrão, aquela primeira ajuda, para que você possa aí, ter novas ferramentas de proteção, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com as informações do mercado do boi. Continue com a gente.